Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana e hoje eu tô aqui para mais uma aula de História do Brasil. Bom, o assunto de hoje é Era Vargas. Eu vou trazer ele aqui para vocês de uma forma um pouco mais compacta, no formato de um resumão mesmo, para falar só o que vai cair nas suas provas do começo do ano que vem, no Enem, na FUVEST, na VUNESP. Então a gente vai ver de uma forma bem resumida. Bom, a Era Vargas começa em 1930 com o governo provisório. Se a gente lembrar, por causa daquela Revolução Liberal de 30, Vargas vai assumir o governo provisório que começa em 30 e vai até 34. Bom, quais as principais características? Aqui a gente vai ter a dissolução da Constituição que foi criada na República Oligárquica, aquela Constituição de 1891. Então ela é dissolvida aqui. E como que o Vargas vai governar se não tem uma Constituição? Ele vai governar por decretos. Então o governo dele, esse primeiro governo, vai ser feito por decretos. Bom, mais uma característica importante do governo provisório no lugar de governadores estaduais, a gente vai ter aqui interventores estaduais. Por que interventores? Porque essa é uma forma do Vargas intervir em cada estado, porque esses interventores são escolhidos por ele. Bom, além disso, a gente tem a criação de ministérios, como o Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, nesse governo provisório. A economia do Vargas, você tem que pensar que nos 3 períodos que vai se dividir a Era Vargas, ela é sempre intervencionista, ou seja, o Estado intervém na economia, porque se você lembrar, Vargas é um estadista, então o seu Estado intervém na economia. Além disso, a gente tem a criação do Conselho Nacional do Café. E o que é isso? Bom, se a gente lembrar, quem colocou Vargas no poder também foram elites. E as elites, no período anterior a esse, mas ainda um pouco aqui, tinham aquela herança de produção do café, certo? Então, visando não deixar que o café sofresse uma desvalorização, é criado esse conselho que vai comprar, ou seja, o governo federal compra os cafés que estão sobrando e pode destruí-los, pode usar para outros fins. Mas enfim, é uma compra em números muito altos do café para evitar que ele se desvalorize. Bom, o que a gente também tem muito importante, que também às vezes cai nessas provas de vestibular. Aqui no governo provisório a gente vai ter, em 1932, a Revolução Constitucionalista. Em resumo, ela era uma revolução que pedia uma constituição, era contra a forma de governar do Vargas, porque eles afirmavam que ele era um ditador. Então eles exigiam uma constituição. Como vai ser resolvida essa revolução? Bom, os paulistas, certo? O principal foco dessa revolução é em São Paulo. Os paulistas vão perder em armas, mas eles ganham em ideal. Por quê? Porque em 1933, um ano depois que se iniciou a revolução, vai ser criada uma Assembleia Constituinte para formular a Constituição que vai ser promulgada no ano seguinte, a Constituição de 1934. Alguns aspectos importantes dessa Constituição são, por exemplo, o voto feminino, muito importante, o voto universal, ou seja, aqui o voto não é mais censitário, o voto é universal para todos. O que mais? O presidente agora ia ser eleito de forma direta, com mandato de 4 anos. Porém, o primeiro presidente do governo constitucional é o Vargas, e ele vai ser eleito de forma indireta. Bom, aqui a gente vai começar o governo constitucional, por quê? Porque a gente tem uma Constituição. Ele começa no ano da Constituição, 1934, e vai até 1937. O que é importante saber desse governo? Bom, aqui a gente está num período de crise, certo? Aqui é pós-crise de 29, então a gente está enfrentando uma crise ainda. Além disso, a gente tem a ascensão daqueles ideais do nazismo, do fascismo, do franquismo na Espanha e do salazarismo em Portugal. Aqui no Brasil, nós temos 2 vertentes políticas, basicamente. A primeira delas é a Ação Integralista Brasileira, que ela tem uma tendência fascista. A outra vertente é a Aliança Nacional Libertadora, que ela tem uma tendência antifascista, e ela vai ser liderada pelo Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo da coluna Prestes que a gente viu na última aula.
importante do governo constitucional é a intentona comunista. Esse acontecimento ele vai se dar em 1935 e é uma tentativa da Aliança Nacional Libertadora de tomar o poder. Então ele ficou conhecido na história como uma tentativa comunista de tomar o poder. Outra coisa muito importante, você não pode esquecer, em 1937 a gente vai ter o Plano Cohen. O que é isso? Descobriram depois, ok? Então a gente tem que ter em mente que nessa época não se sabia um pouco depois. Mas agora nós sabemos, então a gente pode chamar de uma carta falsa, certo? Fake news. Por quê? Porque Vargas e alguns de seus companheiros políticos criam essa carta que é um plano para tomar o poder, e esse plano seria executado por quem? Pelos comunistas. Então é um plano de uma ameaça comunista. Bom, justificando essa carta falsa, ela foi forjada para que Vargas pudesse, nesse mesmo ano, começar uma ditadura. Então, qual é o objetivo? Pô, a gente cria uma carta falsa, a gente fala que existe uma ameaça comunista, que não existe na verdade, mas a gente fala que sim, para a gente poder instaurar uma ditadura. Então é uma ditadura para evitar que o comunismo tome o poder. Mas na verdade não tinha nenhuma ameaça comunista, essa carta foi forjada, isso foi descoberto algum tempo depois. Mas essa ditadura é de fato instaurada, vai ficar conhecida como Estado Novo. Então o Estado Novo é uma ditadura que começa em 1937 e vai até 1945. Bom, essa ditadura vai começar com uma constituição chamada Constituição Polaca. Por que Constituição Polaca? Porque ela tinha influência do fascismo polonês. Então, era uma constituição que afirmava o poder executivo muito forte, que no caso era o Vargas. Ela fechava o legislativo, ou seja, não tinha mais legislativo. Ela impedia partidos políticos de existir, então não tinha nenhum partido político. E além disso, o governo era feito por decretos também. Então a gente tinha uma constituição, mas ainda tinha o governo por decretos. Bom, o que é muito importante, a gente tem que olhar a data que a gente está em 37 e até 45. Então a gente vai passar pela Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, economia. Economia aqui, de novo, o Estado intervém na economia de uma maneira muito forte, e aqui no Estado Novo vão ser criadas as indústrias de base. O que é uma indústria de base? É uma indústria que serve de base para outra indústria. Então, por exemplo, a Vale é uma indústria de base e ela é criada aqui no Estado Novo. Além disso, uma coisa muito importante é a criação da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, a gente vai ter aqui muitos direitos trabalhistas que vão ser assegurados aos trabalhadores. Quais são eles? Por exemplo, aposentadoria, salário mínimo, férias garantidas, 13º, carteira de trabalho assinada. Então, isso vai ser criado aqui, com a CLT. Bom, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, como eu já tinha comentado. Até 42, o Brasil é neutro, o Brasil não toma nenhum lado, ele mantém relações econômicas com os países, tanto do eixo como os aliados. Mas em 42, o Brasil toma partido. Qual é o partido do Brasil? Bom, a gente pode dizer, ele entra do lado do seu aliado econômico. Qual é o seu aliado econômico? Os Estados Unidos. Então, o Brasil vai entrar do lado dos aliados. Bom, isso é muito importante você saber que a gente tinha um tratado com os Estados Unidos pelo qual eles davam empréstimos para que o Vargas pudesse criar e financiar essas indústrias de base que estavam sendo criadas aqui. E, em troca, o Brasil entrou na guerra, na Segunda Guerra Mundial, do lado dos Estados Unidos, lutando contra os nazistas e contra os fascistas. Bom, a gente vai ter agora o fim da Era Vargas, 1945. Bom, a gente já está num contexto conturbado aqui, um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, um contexto de crise econômica mundial, mas a gente vai ter a tentativa de criar uma Assembleia Constituinte aqui, eleições para uma Assembleia Constituinte. A gente vai ter um movimento chamado queremismo, que era um movimento que queria manter Getúlio no poder, mas infelizmente essa situação já era insustentável, essa ditadura já era insustentável, então Getúlio vai ser, vamos usar um termo, convidado a sair. Ele vai ser pressionado pelos militares e no fim ele vai acabar renunciando. A gente não pode confundir aqui
não é aqui que ele se mata, é mais pra frente, que ele vai voltar ao poder depois, mas a gente tem o Dutra no meio. Mas enfim, a Era Vargas, conhecida como esse conceito, Era Vargas, termina aqui, em 45. Então a gente tem 15 anos de governo Vargas, 30 até 45, depois ele vai voltar, mas isso é assunto para outra aula. Isso que é importante você guardar aqui. Bom, eu esqueci de comentar uma ambiguidade que às vezes perguntam nas provas, é que, por exemplo, a gente tinha uma ditadura aqui no Brasil, certo? A ditadura de Vargas, mas a gente estava lutando contra uma ditadura, ou seja, nazismo e fascismo, do lado dos Estados Unidos. Então era uma ditadura que lutava contra uma ditadura. Essa é a ambiguidade que algumas vezes perguntam nos vestibulares. Bom, pessoal, é isso, foi um resumão mesmo de Vargas, eu tentei passar bem rápido para vocês o conteúdo, bem resumido, para que vocês guardem e saibam só o que vai cair no vestibular. Até a próxima aula. Se vocês tiverem comentários, sugestões, críticas, podem deixar aqui embaixo, podem me mandar nas minhas redes sociais. Então, muito obrigada e até a próxima aula.